Olá, time! Sejam muito bem-vindos a mais um raio-x do Aprovado, em que a gente entrevista aqui alunos do nosso método PhD nos Estados Unidos que conseguiram aceite, né, em pelo menos uma universidade americana. E vocês sabem, né, que a gente fala em pelo menos uma, mas a gente sempre tem aqueles mestrados que tem aceite em duas, em três, em quatro. E para começar, estamos aqui hoje com o Antônio, que foi aceito em 4 universidades. Boa noite, Antônio. Tudo bem com você? Boa noite, meninas. Tudo ótimo. Não, excelente. O Seja muito Antônio, ele foi bem-vindo. aceito em 4 universidades, né, por um PhD, todos por PhD em psicologia, e ele está indo para Dartmouth, ou para os que não conseguem pronunciar assim tão bem quanto o meu inglês, Dartmouth, que é uma Ivy League que fica ali em New Hampshire. Então temos ali o primeiro aluno entrevistado que está indo para a Ivy League, a gente vai ter outros aí entrevistados indo para a Ivy League. Então, Antônio, deixa para a gente assim começar. Deixa eu ver se você está elegível para participar dessa conversa aqui com nós. Confirma para a gente se você é aluno do método PhD nos Estados Unidos e se você recebeu um aceite de uma universidade americana aí na sua mão. Sim e sim, meninas. Sou aluno desde janeiro de 2021 e participei da mentoria ao longo de todo o ano. Foi uma experiência incrível. E sim, fui aprovado. Fui aprovado na universidade para que eu vou e em outras 3 universidades. Está elegível, check para o Antônio. Antônio, já que para a gente começar aqui, eu queria que você contasse para a gente com as suas palavras, o que representa isso para você passar nos Estados Unidos numa bolsa 100% onde você passou, né? Onde você passou? Como é que foi esse processo para você do ponto de vista pessoal, de chegar até assim o topo que é uma universidade, uma Ivy League? Como que foi isso tudo para você? Conta para gente. Para mim foi a realização de um sonho, obviamente, e também, de certa forma, um misto de sensação de felicidade e alívio, porque eu tinha um plano já de longa data de, eventualmente, entrar numa pós-graduação, poder fazer parte de um PhD e, eventualmente, conseguir o meu título, aprender com o pessoal de lá, que eu sei que muitas vezes estão fazendo a pesquisa de ponta, aquela sobre a qual a gente lê, então eu queria realmente fazer parte disso, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que muitos desafios viriam pelo caminho, principalmente porque eu não tinha nenhuma referência ao meu redor, assim, eu não tinha alguém que tivesse feito isso, não tinha ninguém que tivesse feito um PhD nos Estados Unidos, muito menos um PhD em psicologia. Então, eu não sabia nem por onde eu deveria começar, mais ou menos, e até encontrar o trabalho de vocês foi muito a trancos e barrancos, sabe? Eu tentava pescar uma coisinha aqui, outra ali, mas o conhecimento estruturado para fazer desse processo o melhor que ele podia, ele era muito mais difícil sem um trabalho como o de vocês, né? Então, foi muito bom para mim, foi realmente a realização de um sonho, mas ao mesmo tempo foi, de certa forma, alívio, porque eu estava depositando muita esperança nisso, eu estava querendo muito passar e, bom, ter conseguido isso foi fantástico. Ai, legal, Antônio. Você falou ali, né, que encontrar um método estruturado do jeito que você encontrou te ajudou bastante. Antes você tinha só informação picada, uma ali, outra aqui. Queria que você contasse pra gente se antes de entrar no método, tinha alguma coisa que te impedia, né? Algum medo, talvez, interno que você teve que superar, ou então algum medo externo em relação a entrar no método que você teve que superar. Aí você entrou, você superou o medo, você entrou sem superar o medo mesmo e vou assim mesmo, vamos ver como é que vai. E Como é antes que de foi isso? você falar, Antônio, inclusive me veio na cabeça a própria área de psicologia, né? Porque a maioria que ouve, porque a maioria nem ouve, né? Mas dos que ouvem ainda, a maioria ouve o quê? Engenharia, exatas, biológicas, né? Tem muita oportunidade que é laboratório e tal. Se foi uma objeção para você também, algo que veio na sua cabeça do tipo, bom, mas na minha área acho que não vai ter, né? Conta para nós também aqui. Tá, eu vou começar respondendo, então, a segunda pergunta, porque essa é uma dúvida muito comum para quem está interessado em fazer a pós nos Estados Unidos em psicologia, mas não sabe por onde começar. Porque aqui no Brasil, a gente já recebe o treinamento clínico em psicologia. Então, muitas vezes a gente já tem um estágio, a gente já tem contato com o paciente, a gente já começa a treinar para mais na frente fazer esse trabalho. Então, não é comum que o aluno saia da graduação pensando exclusivamente em pesquisa, em trabalhar como pesquisador, seja dentro da academia, seja na indústria. Mas lá não, lá é diferente. Então, no começo foi estranho, porque toda vida que eu buscava alguma coisa sobre a pós fora, em psicologia, eu encontrava sobre psicologia clínica. E eu sempre quis fazer esse trabalho, na verdade, na área acadêmica ou na indústria. Eu não tinha interesse em
em ir para o contexto clínico. Então, no começo foi difícil, sim, essa foi uma das objeções que eu encontrei, porque eu não sabia exatamente como é que eu estruturava esse conhecimento e o que estava valendo para a parte clínica e o que estava valendo para a parte de pesquisa experimental, que era o que realmente me interessava. E aí, algumas objeções que eu tive nesse caminho, nossa, uma delas, por exemplo, foi o próprio fato de não ter essa referência, eu não fazia ideia, de verdade, eu não fazia ideia de se o meu currículo era competitivo, se o meu pacote de aplicação, que quer que eu fosse montar lá na frente, ele faria sentido para o pessoal de fora. A gente no Brasil tem um currículo na psicologia relativamente diferente do currículo que eles têm por lá. Lá eles têm um foco muito maior em estatística, um foco muito maior em experimentação, um foco muito mais... Algumas pessoas vão reclamar quando eu disser isso, mas muito mais relacionado à ciência. E aqui a gente ainda tem uma pegada que ainda fica bem relacionada à humana, ciências sociais. Lógico que tem também um grande pedaço ali da saúde, que é o que mais me interessava, inclusive. Mas aqui a gente não tem essa pegada mais mista, e lá eles têm esse foco um pouquinho mais direcionado realmente para a ciência. Então, como eu não tinha essa referência, como não tinha alguém ao meu redor que tivesse feito isso, eu não sabia assim, se, no final das contas, o meu currículo fazia sentido com o que eles estavam procurando por lá. E outra coisa que também acabava sendo um problema para mim, pelo menos na minha cabeça, era o tempo, porque essa foi minha segunda graduação. Eu fiz primeiro uma graduação em Direito, e aí já no final da graduação em Direito eu já estava mais interessado em começar a discutir certos problemas do direito a partir de uma outra lente, que no caso era a lente da psicologia também, e aí eu comecei a me interessar pelo negócio, e aí quando chegou no momento, nossa, tá bom, o próximo caminho então é fazer uma pós-graduação, mas na área da psicologia. Aí eu percebi que eu não tinha nada do que eles precisavam que eu tivesse. Porque no direito a gente não aprende sobre estatística, experimentação, não tem experiência em laboratório, não publica com esse tipo de coisa. Então, foi quando eu decidi fazer a graduação em psicologia também. Mas aí o tempo acabou sendo uma coisa muito mais importante para mim, porque quem está na segunda graduação sabe que, por mais que a gente tente fazer tudo direitinho, e saiba também que não vale a pena ficar colocando o carro à frente dos bois, o ponteiro do relógio é uma coisa para a qual você fica olhando o tempo inteiro, né? Você quer o tempo inteiro acabar logo aquilo ali. Então, o tempo inteiro eu tinha que ter na minha cabeça a ideia de que eu estava dando um passo para o lado, não vou dizer um passo para trás, mas um passo para o lado, horizontalizar o meu conhecimento, aprender mais sobre outra área, para depois dar 2, 3, 4 passos para frente. Mas, como o tempo urgia, eu não sabia se eu ia conseguir fazer uma aplicação direitinho, do jeito que eu precisava, no meu último ano, que foi quando eu apliquei. Porque no último ano eu estava fazendo a segunda graduação, eu estava tentando tirar boas notas ainda, porque eu estava com uma média bem competitiva dentro do curso, então tinha chance de eu acabar com o primeiro lugar dentro do curso, isso podia me render uma bolsa para uma pós-graduação aqui no Brasil. Eu estava tentando fazer uma TCC, eu estava trabalhando em paralelo também, então tudo isso era muita coisa. E aí, quando eu conheci o trabalho de vocês, essas dúvidas foram se dirimindo ao longo do tempo, porque primeiro eu vi que vocês tinham um cronograma bem estruturado, e assim, eu sou a pessoa que procura fazer o máximo que dá por conta própria, mas também sei que em outros momentos a estrutura faz você ganhar muito tempo e deixa você muito mais competitivo no processo. Então, ter um cronograma estruturado me fez pensar, nossa, tá, dá para encaixar. Esse era o meu primeiro temor. E o segundo, que era a questão da referência, eu percebi que vocês tinham uma comunidade muito forte de mentorados. Então, por mais que não tivesse uma pessoa aqui na minha cidade, ao meu redor, que pudesse me dar as orientações que eu precisava, eu podia sim contar com essa comunidade. Então, como eu disse, foram as objeções que foram aparecendo, mas conhecendo o trabalho de vocês, elas meio que foram indo embora. Caraca, Antônio, muito bom. Então, você não tem mestrado, né? Não tenho mestrado. Eu fui da graduação para a segunda graduação. Perfeito. E aí você fez a graduação em psicologia e no ano que você estava concluindo foi quando você se inscreveu para o PhD em psicologia mesmo. Isso, exatamente. Foi aplicando para o PhD no dia 1º de dezembro e defendendo meu TCC no dia 3 de dezembro. Maravilhoso, né? Temos que ter emoção no processo, né? A gente está vendo que isso é muito comum entre os nossos mentorados. Antônio, muito bom, assim, bacana saber de tudo isso para você. Assim, não é fácil quando a gente não conhece o processo acreditar, né? Ai, caramba, será que no meu caso vai dar? É possível, né? Então é isso que a gente tenta mostrar. A gente se empolgou um pouco aqui e eu não pedi para você se apresentar, se você puder, né, falar seu nome, seu sobrenome e de que cidade e estado você fala no Brasil. Meu nome é Antônio Vitor Melo, eu estou falando de Fortaleza, Ceará, eu sou daqui também, e próximo semestre, aí sim eu viajo para os Estados Unidos. E desculpa, qual foi a última pergunta que você fez? Não fez também, mas se você puder falar onde que você se formou. Ah, tá. Eu me formei em Direito na UFC, e aí depois, que é a Universidade Federal do Ceará, porque às vezes a gente fala UFC, o pessoal acha que a gente está falando do campeonato de luta, né, gente? Não, gente, não me formei em campeonato de luta, me formei na Universidade Federal do Ceará. E depois eu me formei em psicologia na Universidade de Fortaleza, que é outra universidade que a gente tem aqui, que é bem forte também. É bem legal. Legal, bacana, Antônio. E assim, né? Estamos em semestre que vem, malas prontas, Estados Unidos. Antônio,
De onde surgiu? Onde que começou esse desejo, esse sonho do seu coração? Onde surgiu essa sementinha aí de eu quero fazer um PhD, cara? Sabe o que é um PhD? É o ápice da formação acadêmica que existe no mundo inteiro. É um PhD, o ápice da formação acadêmica. De onde surgiu essa vontade de fazer um PhD nos Estados Unidos? Quando eu entrei na segunda graduação, eu já tinha bem definido a ideia de ser pesquisador. Eu estava bem aberto para a ideia de ser pesquisador ou na academia ou na indústria, porque eu sabia que a parte de psicologia tinha muita pesquisa aplicada, que era interessante para a indústria. Então, isso até hoje é muito atrativo para mim, eu não estou fechando essa porta para mim no futuro. Então, desde o primeiro semestre, eu tinha essa vontade de fazer pesquisa. E eu sabia que, se você tem vontade de ser pesquisador, um caminho necessário para você é a pós-graduação, que é quando você vai avançar muito no seu treinamento, é quando você vai verticalizar as suas habilidades. Então, eu sabia que eu queria fazer isso e, bom, você não precisa de muito trabalho para descobrir muito cedo que o pessoal faz pesquisa de ponta em outro lugar. Infelizmente, não no Brasil, pelo menos na maioria dos casos. E na minha área não é exceção, o pessoal que está fazendo pesquisa de ponta com muitos recursos, com os melhores professores do mundo inteiro, esse pessoal está ali nos Estados Unidos. Então, assim que eu tive contato com isso, eu disse, ok, uma pós-graduação nos Estados Unidos pode ser aquilo que realmente eu vou querer fazer mais à frente. Então, eu passei a graduação inteira pensando nisso. Mas, bom, quando a gente conta a história, é muito mais retilíneo, né? Porque, na verdade, tem idas e vindas e tudo mais. Então, eu tive que fazer o que eu podia para tentar criar um currículo robusto que fizesse com que eu fosse competitivo na aplicação mais na frente, mas o desejo sempre esteve lá. Eu sabia que eu precisava fazer meu doutorado e que eu precisava tentar fazer meu doutorado no melhor lugar que eu poderia fazer, nesse caso, nos Estados Unidos. Interessante, né? A gente tem várias histórias, talvez, de mentorado nosso que foi passar férias nos Estados Unidos, sei lá, teve alguma experiência nos Estados Unidos e falou, meu Deus, eu não quero mais viver no Brasil. E a sua é diferente, é um desejo que nasceu, assim, de realmente saber e entender que a pesquisa, ela tá nos Estados Unidos. O técnico, o bom, o que existe de melhor está nos Estados Unidos. Então, é perfeito, muito interessante entender essa sua história, Antônio. Sempre tem os dois lados, né, amor? Tem quem se vislumbra muitas vezes com a American Life, né? E tem quem realmente já tem a pesquisa desde pequeno aí plantado e quando começa a ver, porra, quero fazer pesquisa de ponta, para onde que eu vou? Vou para os Estados Unidos. Então, muito bom. Antônio, me diga uma coisa, né? Você falou que já estava aí na sua segunda graduação. Como estava a sua vida no Brasil antes de tomar a decisão de ir para os Estados Unidos? Você falou que trabalhava, como que era essa parte financeira para você, profissional? Você não chegou a cogitar de ficar? Você até comentou ali que também pensou numa pós no Brasil. Conta um pouco para a gente da sua vida antes de se inscrever para o PhD nos Estados Unidos. Como eu mencionei, desde o primeiro semestre da segunda graduação, eu tinha o plano de ir para fora. Então, lógico, eu procurei me dedicar o máximo que eu podia dentro desse tempo da segunda graduação para fazer um currículo que eu imaginasse, embora sem referência até aquele momento, que fosse competitivo. Mas nesse meio tempo, tinha que trabalhar, nesse meio tempo tinha que estudar para essa segunda graduação de qualquer forma, mesmo que fosse fazer algumas cadeiras que não tivessem nada a ver com o que eu queria lá na frente. E isso, obviamente, acabava batendo principalmente na questão do tempo, porque eu, felizmente, tenho uma família que pode me ajudar, então, por mais que eu estivesse trabalhando, por mais que eu estivesse fazendo essa renda extra, ainda assim eu tinha ajuda da minha família, isso é muito importante para mim, mas eu sabia também que, bom, a ajuda da minha família não ia conseguir resolver meus problemas lá nos Estados Unidos, eu não tinha como ir para lá sem bolsa, não tinha como ir para lá com bolsa, mas sem receber um stipend, sem receber um salário, então isso era uma realidade que simplesmente não existia para mim. Então, sim, eu tinha que fazer esse pé de meia por aqui, aí eu fui pegando o que dava para pegar. Felizmente, desde o começo da graduação, eu tinha um trabalho que me dava muita flexibilidade, eu podia escolher meus horários, eu podia passar algumas semanas sem trabalhar e depois intensificar em algumas outras semanas e tentar compensar isso daí. Mas o tempo inteiro eu estava querendo sair do Brasil, o tempo inteiro eu estava tentando fazer meu futuro fora, então tempo era uma situação para mim e financeiramente também, lógico, eu sabia que o que eu precisava fazer tinha a ver com ir para fora. Muito bom, Antônio, muito bom. Antônio, você falou que você entrou no método ali em janeiro de 2021. Quando você recebeu o seu primeiro aceite? Eu entrei em janeiro de 2021 e eu recebi o primeiro aceite no começo de fevereiro deste ano, no começo de fevereiro de 2022. Então, eu apliquei em dezembro e começo de fevereiro de 2022. Foi ali cerca de um ano e um mês. Você sabe, Mo, que eu gosto dessa time frame, né? Porque o pessoal acha o quê? O Antônio entrou em janeiro. Até dezembro foi o quê? Preparação para se inscrever. Se inscreveu,
ali praticamente dezembro. Dezembro, aí sim, aplicou em dezembro, fevereiro, 2 meses depois saiu o aceite. Então, às vezes, dá essa impressão que é do dia para a noite, né? Mas a preparação não foi do dia para a noite. Eu tenho certeza que quando o Antônio deu a notícia para algumas pessoas, as pessoas falaram, nossa, mas do nada, né? Assim, Não, quando você faz uma segunda graduação é engraçado porque, assim, muitas vezes você tá alguns anos sem ter contato com algumas pessoas que te conheceram na primeira graduação. E aí, quando você termina a segunda graduação, para você foram ali 5 anos na peleja, fazendo a segunda graduação e tal. Mas a pessoa, às vezes, passou tanto tempo sem te ver que ela olha assim, você já acabou com a segunda graduação? Nossa, foi muito tempo ali, inclusive. E na questão da aplicação, a mesma coisa, a pessoa acha que foi do dia para a noite. Na véspera do dia 1º de dezembro, eu estava pensando em aplicar, no dia 1º de dezembro eu apliquei, e logo depois vieram alguns aceites, como se eu não tivesse tido um ano daqueles para fazer tudo isso dar certo. De preparação, é isso mesmo que o pessoal pensa. Eles têm que entender que a realidade é diferente. E, Antônio, você entrando em janeiro, depois, quanto que foi o seu primeiro feedback positivo de professor? Você fala em relação ao e-mail ou em relação a e-mail? Em relação ao seu primeiro feedback positivo que você teve? Eu comecei a contatar os professores no dia 30 de junho. Eu estava até dando uma olhada de novo nos e-mails, que imaginei que vocês pudessem perguntar. E aí, no dia 30 de junho foi quando eu comecei a contatar os professores. E aí, já no dia 1º de julho, eu já tive resposta de professor. E eu acho que nesse caso, meu processo é um pouquinho diferente, porque eu mandei e-mail para poucos professores. Eu sabia que o ideal era mandar para muitos, e eu mandei só 16 e-mails no total. E desses 16 e-mails, eu recebi 15 respostas. Porque o meu processo de escrever o e-mail era muito lento mesmo. Não é uma qualidade por si, porque eu tenho o aspecto de ser perfeccionista, mas as pessoas falam de perfeccionismo como se fosse sempre uma qualidade, quando na verdade muitas vezes é uma coisa que está te puxando para trás, e você não está fazendo o trabalho que você deveria fazer no tempo que você tem. Mas nesse caso, eu estava tentando caprichar o máximo no e-mail para tentar conseguir uma resposta positiva. E acabou que deu certo. Mas é óbvio, eu não recomendo que as pessoas mandem tão poucos e-mails, porque isso diminui as suas chances de ter mais opções mais na frente para aplicar. Mas eu mandei o primeiro e-mail no dia 30 de junho, e aí até mais ou menos outubro eu tinha mandado 16 e-mails acho que bem construídos, praticamente todos vieram com resposta. Na verdade, um que não veio com resposta, eu nem cheguei a contatar de novo a professora, porque a área já não era tão próxima. Mas a minha lista de universidades, por exemplo, tinha acho que quase 100 universidades, porque eu resolvi mandar e-mail para esses professores. Mas eu selecionei pelo menos umas 100 universidades, com mais ou menos 1, 2 professores por departamento. E aí eu fui filtrando bastante. Aí quando eu cheguei no, talvez, 16º e-mail, aí eu já tinha uma boa ideia de que tinha pelo menos ali umas 4 ou 5 universidades que davam para aplicar. E desde o começo, as respostas foram bem positivas, sabe? Eu não tenho nada a reclamar. Eu sei que tem muita gente que acaba tendo uma experiência eventualmente negativa nesse processo, porque tem professor que é um pouco mais frio, um pouco mais objetivo, às vezes não responde. Sim, mas algumas áreas. Algumas áreas, exatamente. Eu acho que na psicologia, pelo menos na minha experiência, o pessoal é muito receptivo. Eu não tive nenhum e-mail em que eu pude ver algum sinal de falta de educação ou de rispidez, nada do tipo. Pelo contrário, o pessoal sempre foi muito atencioso, o pessoal sempre foi muito cordial, e até os professores que deram resposta negativa, nenhum deles deu uma resposta negativa no sentido de, não, eu não quero aluno, você não está preparado. Era no máximo dizendo assim, olha, não tenho vaga para aluno neste ano, ou então, que foi o caso de outros dois, que disseram assim, a gente está mudando de área. Lá no meu laboratório tem isso que a gente faz, você veio aqui por conta disso, mas a gente recebeu uma nova grant, e aí os nossos esforços vão ser voltados para essa nova pesquisa aqui. Então, esse foi o máximo de resposta negativa que eu recebi. Muitos professores encorajaram, alguns, obviamente, com mais corpo de e-mail, com mais atenção, e foram para esses que, no final das contas, eu apliquei. Você sabe, Antônio, que uma coisa interessante disso que você está falando é que, assim, o nosso foco é sempre no número de respostas, né? Tem pessoas que, às vezes, a área, às vezes as universidades que ela acabou escolhendo, tem tantos fatores aí em jogo, que elas não recebem respostas. Então, assim, como que você faz para receber respostas, né? Claro que o seu e-mail tem que manter um padrão de qualidade. Esse Ctrl+V, Ctrl+V para Ctrl+C, Ctrl+V para mandar 200 e-mails não adianta, porque também não é uma maneira eficaz, pelo contrário, né? Prejudicial. Agora, no seu caso, você mandou poucos e-mails, mas praticamente todos respondidos, né? O que já te possibilitou um leque de ver como que é na sua área as respostas, saber o que era bom, o que era ruim, né? Então, isso é muito importante a gente colocar aqui, porque o que acontece? O Antônio, ok, ele recebeu 15 respostas. Talvez alguém aqui vai mandar 15 e-mails e vai ter uma resposta. E aí, como é que você faz? Será que aquela resposta é boa ou ruim, né? Você não sabe se você só tem uma. Então, por isso que é importante realmente você se esforçar para, pelo menos, ter um número razoável de respostas. E aí, claro, se você der, vamos dizer, sorte aqui, porque a gente sabe que é muito mais do que sorte,
de ser respondido por quase todos que você mandou, daí realmente dá para ter um número, né, mais restrito. Exatamente. Um comentário, acho que uma coisa que fez muita diferença também foi ter e-mails muito direcionados, porque eu sei que tem gente que ainda está descobrindo mais ou menos onde é que pode se encaixar e para quem vários caminhos podem funcionar, mas no meu caso eu estava procurando uma área muito específica, eu estava realmente procurando a área da psicologia cognitiva e neurociência cognitiva e mais especificamente pesquisadores que trabalhassem com processamento de faces. Então eu estava realmente atrás desses pesquisadores. Tanto é que nenhuma universidade eu escolhi pura e simplesmente por conta de ranking, por exemplo. A única Ivy League para que eu apliquei, inclusive, foi Dartmouth, porque era a única que tinha um professor que trabalhasse com o que eu queria trabalhar. Então, como eu direcionei bem direitinho os e-mails, no final das contas deu para ver isso, eu acho que ficou mais fácil, inclusive, de eles se interessarem pelo que eu tinha a dizer na forma como eu me apresentava. Você foi bem específico. Legal, entendi. Assim, pelo que você me falou no seu caso, Antônio, que essa altíssima taxa de resposta de e-mail, você não precisou implorar para nenhum professor para te responder, para te dar vaga, nem nada. Foi tudo muito tranquilo no seu caso. Muito bom saber, muito legal saber disso, Antônio. Foi muito bacana. E os professores... Nossa, eu acho que é inclusive uma coisa que vale a pena ser enfatizada, como esse processo, apesar de ser desafiador e, obviamente, consumir tempo, consumir dinheiro, tudo isso faz parte dessa jornada, ele, ao mesmo tempo, pode ser muito engrandecedor. Com vários professores, eu tive a oportunidade de ficar trocando ideias com eles pelos e-mails. E, assim, para quem gosta tanto de pesquisa como eu, e para quem estava lendo essas pessoas, foi como quase que a chance de ter minhas dúvidas respondidas. Algumas dúvidas do TCC eu tirei com eles, e não com meus orientadores. Então, para mim foi incrível. Me divertia muito no processo. Eu demorava muito para escrever meus e-mails, mas sabendo que tinha boa chance de ser respondido, quando eles respondiam, eu ficava radiante. Incrível. Não, esse negócio de e-mail é incrível, é fantástico. Imagina, você está lendo o livro do cara, o artigo científico do cara, e de repente ele te responde o seu e-mail. É incrível, é muito Exatamente. legal. O professor com quem eu vou trabalhar, ele inclusive, quando eu mandei o e-mail para ele até hoje, de todos os professores que eu contatei, foi o que deu uma resposta mais longa, mais atenciosa, mais empolgada, inclusive. Isso ajudou muito para que, no final das contas, eu fosse aprovado lá. E no próprio corpo de e-mail, ele falou de um caso que ele estava pesquisando aqui, que era de um paciente na Bahia. Então, ele já conhecia um pouquinho do Brasil, e a gente pôde trocar um monte de ideias sobre isso. Então, foi muito bacana, porque você tem que se divertir nesse processo de alguma maneira também. Você escolheu aquilo, então é importante que aquilo ali seja algo que te faz feliz também. E o processo não é só sobre o resultado que você tem no final, né? Ele também é um processo engrandecedor. Totalmente, você aprende muito através desse contato com os professores, né? Quem não sabe, quem tem uma visão muito pequena, acha que mandar e-mail é querer ser aceito antecipadamente por um professor que vai pedir bolsa, vai um monte de coisa. Isso aí é coisa de quem está perdido, né? Quem não vê toda essa grandeza que é por trás para quem vai fazer uma pesquisa, de contatar ali o teu futuro, né? O teu potencial futuro chefe, você está tendo a oportunidade de falar com ele ali, é uma loucura. E muitos não esperam esse tipo de abertura dos professores, e você mesma que está dando teu depoimento, né, de como foi enriquecedor, te ajudou no TCC. Então, assim, mesmo que, claro, você tinha um objetivo maior, mas, assim, o tanto que você já pode aprender através dessa etapa é incrível. Então, é algo que vale a pena. Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Na sua área, era muito comum pedir mestrado como pré-requisito? Não? Conta um pouco para a gente desse negócio de aplicar direto, porque por mais que você tenha 2 graduações, isso não é um requisito, né? Como que foi para você aplicar da graduação direto para o PhD em psicologia? Pelo que eu percebi, não era comum, na verdade, que eles pedissem um mestrado, o que para mim foi muito bom, porque eu não estava interessado em fazer o mestrado e só depois do doutorado eu queria realmente, se possível, ir para o doutorado direto. Então o que eu percebi foi que se eles notavam que o candidato tinha um mínimo de experiência de pesquisa, e aí vale a pena ressaltar que às vezes isso tem menos a ver com o que você fez especificamente aqui e mais a ver com como você conta essa história e como você consegue mostrar que a experiência que você teve abre portas para o que você vai fazer mais na frente, ou seja, que ela demonstra potencial em você antes de tudo. Então, eu acho que eles estavam mais interessados nisso. Então, não foi um problema, nenhum professor disse que eu precisava do mestrado antes, nenhum professor, inclusive, cobrou que eu tivesse alguma coisa parecida com isso antes. Então, nesse aspecto, não tive problemas, não. Uma outra curiosidade que eu tenho aqui para psicologia, você sabe me dizer qual era o background da maioria das pessoas que aplicam para esse tipo de vaga, né? Porque a gente sabe que no Brasil faz o bacharel lá em psicologia
você fica aí, acho que são 4 ou 5 anos, me corrija. 5 anos. 5 anos. 5 anos fazendo matérias que tem muito foco de psicologia. Nos Estados Unidos, existe, muitas vezes, pessoas que não têm um background de psicologia, né? Às vezes fazem matérias de psicologia e têm uma graduação em outra coisa. Você sabe me dizer mais sobre isso na sua área? Sei sim, Sara. E esse é um ponto super importante, porque a psicologia é essencialmente interdisciplinar. Então, você pode fazer pesquisa que envolve biológicas, mas você pode fazer pesquisa que envolve tecnologia, exatas, pura e simplesmente. Por exemplo, se você trabalha com psicometria, que é o uso da medida matemática para mensurar fenômenos psicológicos. Você vai trabalhar, dependendo do quão a fundo você queira ir nisso, você vai trabalhar com matemática aplicada, ou pelo menos matemática de alto nível. Então, você tem pessoas de diferentes backgrounds entrando nesses programas. Eu acho que a maioria ainda vem de um background em psicologia, mas lá eles também têm, muitas vezes, a possibilidade de, durante a sua graduação, o seu bacharelado em psicologia, você direcionar para neurociências, então ainda tem um pessoal que vai direto de neurociências, mas tem muita gente também que vem, por exemplo, das ciências da computação. Por exemplo, na minha área, que é a neurociência cognitiva, uma parte muito importante é a neurociência computacional. Então, muita gente da computação entra acrescentando muito, trazendo outro tipo de background, e aí essa parte da psicologia, que às vezes está mais distante da realidade dessas pessoas, é uma coisa que aí sim elas vão correr atrás, mas isso é possível também. Tem o pessoal da filosofia, que acaba indo também, existem discussões epistemológicas super importantes dentro da psicologia, então esse pessoal também tem um espaço lá dentro. O pessoal da linguística, ou da linguagem no geral, muitas vezes encontra também um espaço lá dentro. Então, por ser uma área interdisciplinar, tem gente de muitos cursos diferentes. Eu mesmo senti que o fato de eu ter tido, por exemplo, outra graduação em Direito, obviamente não era pré-requisito para nada, mas o fato de ter tido outra graduação e essa outra graduação sem Direito, contou positivamente, porque muitos problemas da psicologia são problemas que são interessantes para o pessoal do Direito, por exemplo, de reconhecimento de suspeitos, quando você trabalha com memória, percepção de faces, no caso de um crime. Então, para eles era interessante que eu tivesse esse background em Direito, por conta de eu já ter uma proximidade com a parte mais prática da aplicação dessa área. Então, recebe muita gente. Em nenhum dos casos eu vi, por exemplo, um programa dizendo só entra aqui quem for da psicologia. Em nenhum caso. Bacana, muito bom. Antônio, agora eu vou fazer uma pergunta para você que todo mundo aqui quer saber. E o inglês, Antônio? Como é que estava o teu inglês? O que você pensava em relação a isso, né? Aí fazer um PhD num país que fala inglês, ter que escrever inglês e tudo mais. E se você já tinha feito TOEFL quando entrou na mentoria, como foi isso aí? Felizmente, ao longo desse processo, o inglês ele não foi uma das minhas maiores preocupações, porque eu já tinha uma boa base em inglês, eu acho. Desde criancinha eu fazia curso de inglês, a gente sabe que isso não significa que você está preparado para o mundo real do inglês, mas isso já dá uma boa base para você. Só que eu também tinha tido a oportunidade de fazer o TOEFL antes, em 2019, porque em 2019, no segundo semestre, o semestre anterior ao início da pandemia, eu fiz o meu intercâmbio para o Canadá, e aí eu precisava da nota do TOEFL. E eu já tinha tido uma boa nota lá, eu já tinha tirado, se eu não me engano, 105. Então, já era uma nota que eu sabia que mais na frente poderia me abrir portas. O problema foi que essa nota, a validade dela expirou em 2021. Então, eu tive que refazer o TOEFL, então mais 200 e não sei quantos dólares, com um dólar não tão barato. Mas eu sabia que, bom, com planejamento, tinha como fazer caber dentro do orçamento. E como você já tinha avisado mais ou menos qual era a época certa para fazer o TOEFL, então sabia que dava para me programar direitinho até lá, e deu certo. E aí eu fiz o TOEFL pela segunda vez, tive que me preparar um pouquinho menos, mas é lógico, você sempre tem que se preparar para o TOEFL, porque é uma prova que mede a sua capacidade de fazer a prova, mais do que o seu conhecimento em inglês. Então, eu consegui até melhorar um pouquinho minha nota, foi para 108, se eu não me engano, mas, no geral, os programas pediam 90, no máximo 100, assim, de mínimo. Mas a maioria deles, 90, se eu não me engano. Alguns até menos do que isso. Dartmouth, por exemplo, por onde eu passei, não tem requisito formal de nota de inglês, no TOEFL. Você tá brincando? Não tem sério. requisito formal de TOEFL? Não tem. Não tem. Eu estava aqui para te perguntar qual era a nota mínima lá dessa universidade, e você vem aqui e me choca com essa informação. Pois é, incrível, e foi a única né? que eu encontrei que não tinha esse requisito, inclusive. É isso que eu ia falar, porque é super pouco comum. Se tem uma coisa que não é comum, é não ter requisito mínimo. Você vê uma Ivy League que não está tão preocupada assim com o seu nível de inglês, né? Porque senão eles já peneiravam logo ali. Afinal, às vezes a galera não tem essa dimensão, mas às vezes você recebe tantas aplicações, e se o inglês é algo tão importante, você já põe um filtro logo de cara, né? Menos coisa para você ter que olhar ali, menos papelada. Então, essa é um grande fato que mostra que se o inglês fosse o principal preocupação, fato, assim, né, preocupação para aprovar um aluno, com certeza ela teria uma nota de corte e não ia ser tão baixa.
Que legal saber disso, Antônio. Estou chocada, que pode não parecer, porém estou chocada. Agora, uma coisa que eu Antônio, senti também, desculpa pode interromper, falar, mas só para pode falar. acrescentar em relação Que a isso, Pode uma falar. coisa que eu senti também é que, independentemente da nota, eles estavam procurando saber se você conseguia se comunicar em inglês. E comunicação, ela não é só gramática e nem só vocabulário. É também você saber, por exemplo, usar ênfase, usar pausas, se expressar de forma não verbal. Então, tudo isso faz muita diferença. Então, é lógico que eu não sabia comunicar, por exemplo, o que eu tinha feito anteriormente nas minhas pesquisas em inglês, do mesmo jeito que eu sabia fazer isso em português. Mas isso não deveria ser necessariamente um obstáculo para que eu não pudesse comunicar nada. Então, a preparação nesse caso foi fundamental. Então, antes de participar das entrevistas, todas as universidades tiveram entrevistas. Então, antes de participar das entrevistas, eu treinei várias vezes o que eu achava que eles podiam perguntar com base no que vocês tinham passado para a gente nos materiais. Muitas vezes eles fizeram exatamente aquelas perguntas ou algo muito próximo daquelas. Então, eu já tinha várias respostas ali na ponta da língua, já tinha praticado várias vezes em voz alta, em casa, sozinho. E acaba que a preparação foi muito importante. Mais até do que, assim, ter uma boa base em inglês, a preparação acaba ajudando muito, porque no cursinho de inglês eu não aprendi a falar, por exemplo, de psicometria. Eu não tinha como falar sobre estatística no curso de inglês, então eu tive que aprender isso, obviamente, me preparando para participar das entrevistas. Antônio, e é muito legal saber disso. Eu queria só perguntar se as entrevistas que você fez foi pré-aplicação ou, né, durante o processo de seleção, digamos assim, que é após a aplicação. Uma delas foi pré, que foi a da Universidade do Texas em Dallas. Essa eu fiz uma entrevista com a professora. Eu senti que era uma entrevista bem geral, assim, eu não queria mais entender quem eu era, se realmente estava falando sério, quando eu dizia que tinha interesse em fazer o PhD, e ela foi super simpática, foi super receptiva, não foi uma entrevista que demorou, foi coisa de 20, 30 minutos, se eu não me engano. E aí, depois que eu apliquei, aí eu tive as entrevistas em todas as outras, e, por exemplo, no caso da Dartmouth, eu tive uma entrevista com o orientador primeiro, e depois, em janeiro, aí eu participei do Interview Day, que foi o dia em que eu tive uma série de informações a respeito da universidade e também fui entrevistado por vários professores, não só o orientador. Se eu não me engano, foram 4 professores nesse dia. Na Universidade do Texas também teve uma outra rodada de entrevistas. Mas esses eventos, eles são super legais. A única ressalva que eu tenho a eles é que eles são muito cansativos, porque eles fazem tudo no mesmo dia. Então, às vezes, você entra ali 10, 11 horas da manhã e acaba 7, 8 horas da noite. Mas é legal porque você tem a oportunidade de conversar com gente do mundo inteiro. Eu achava bacana também. Eu não tinha essa oportunidade por aqui, então foi legal participar disso também. E aí tinha palestra, tinha introdução falando sobre a universidade, tinha todo um cronograma nesses dias aí de conhecer a universidade. Isso, assim, no geral eles estavam focados, inclusive, em tentar convencer a gente a escolher o programa. O que para mim era muito doido, porque eu tava louco para entrar em qualquer um deles. Então ninguém precisava me convencer disso. Mas foi super bacana, porque eles tentavam apelar para o que tinha de melhor. Por exemplo, Dartmouth é a menor universidade em termos de volume das Ivy League. Então, no caso, são só, se eu não me engano, 6 mil alunos. Uma universidade bem menor em termos de volume. E eles se vangloriam muito disso. Eles falam que esse, por exemplo, é um ponto muito importante para eles, porque permite um contato mais próximo entre os professores e os alunos, e que as portas são mais abertas para essas pessoas que têm esse contato mais próximo. Então, cada uma tenta puxar a sua sardinha para o seu lado. Por exemplo, a Universidade da Virgínia, por outro lado, já se vangloriava de ser uma universidade pública gigante, de ter todo aquele histórico do Thomas Jefferson ter fundado a universidade, de ter um campus muito bonito, se eu não me engano, é o único campus dos Estados Unidos que é patrimônio da Unesco, acho que é isso, alguma coisa assim. Então, eles sempre tentam falar o que eles têm de melhor nesse aspecto. Eu achava super legal, eu estava tranquilo com qualquer uma das aprovações. A gente já ouviu isso antes, a gente já ouviu isso antes dos nossos mentorados. Essas interview day aí, né, que você ficava o dia inteiro nessa interação, você já sabia que tinha sido aprovado? Não sabia que tinha sido aprovado. Não sabia quase, não sabia. Você não sabia, então você tava assim, eu quero ir, me chama. Pode me chamar que eu vou. Totalmente. Não teve nenhum interview day que eu participei que eu sabia que já tinha sido aprovado. É verdade, não teve. Nem da Universidade do Texas em Dallas, que foi o interview day mais tarde que teve, que foi já mais ou menos ali no começo de fevereiro, mas antes de vir uma aprovação, se eu não me engano, ali eu também não sabia, então eu estava bem tranquilo com a possível aprovação de lá. Legal, interessante. A próxima pergunta que eu ia te fazer, Antônio, né? Super empolgante tudo isso, todo esse processo, principalmente o final ali, entrevista professor, não. Mas como é que estava ali com a sua família, Antônio? Como é que estava a relação com a sua família? A gente sabe que essa jornada rumo a se inscrever para o PhD nos Estados Unidos é muito sozinha. A gente acaba tendo que se isolar muito, ficar muitas horas extraído do convívio familiar.
extraído da convivência social. Como é que foi isso para você? Sua família, todo mundo te apoiou? Como é que foi essa extração do convívio social, do convívio familiar para você? Desde o começo eu tive o apoio que eu precisava naquela etapa. Então, por exemplo, não dá para eu dizer que no começo eu tinha pessoas que estavam entendendo 100% onde eu queria chegar. Até porque talvez eu mesmo não soubesse comunicar da forma correta onde eu queria chegar. Mas eles estavam me apoiando tanto em termos emocional, obviamente, como também em termos emocionais, como também em termos financeiros. Isso foi muito importante para mim. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo do processo é que quando você compartilha com as pessoas onde você quer chegar, você cria nessas pessoas expectativas. As pessoas começam a torcer por você, isso é muito importante. Mas é importante que você comunique isso da forma correta, para que elas saibam exatamente quais são as expectativas que elas têm que criar. Então, por exemplo, ao longo do processo, foi ficando mais claro para eles o que era ser pesquisador, onde era, no caso, ser o pesquisador que eu queria ser, e por que aquele lugar era importante para mim, e não, por exemplo, fazer a pesquisa especificamente no Brasil. Então, eu fui tentando colocá-los dentro desse processo. No caso, ter feito o intercâmbio foi fundamental, porque eles puderam me visitar, inclusive, enquanto eu estava no Canadá, e eles puderam ver a universidade onde eu estava, que era uma universidade de primeiríssimo mundo, uma universidade super sofisticada, prédios maravilhosos, não faltava recurso por lá. Então, de certa forma, foi como se eles tivessem visto de forma concreta onde é que eu estava querendo chegar. Então, isso também foi um outro passo. Mas eu acho que, como você falou, Monique, esse é um processo que você tem que lembrar que primeiro você faz por conta própria. Então, essas pessoas, elas estão ali para, se possível, te dar o suporte, mas quem vai estar ali na frente do computador escrevendo a sua essay, quem vai estar ali fazendo a sua lista de universidades, e quem vai escolher para onde você vai é você. Então, você compartilha essa jornada com essas pessoas, faz tudo que você puder para que elas entrem no barco, como no caso aconteceu comigo, e isso foi muito bom, sou muito feliz por isso, mas também você não pode deixar, obviamente na medida do possível, mas você não pode deixar que uma resposta negativa ou uma frustração, esses dissabores, como a gente chama, te impeçam de alcançar o seu sonho, se isso for uma possibilidade para você. Porque faz parte do processo as pessoas não estarem sempre no mesmo pé em relação aonde você quer chegar. Perfeito, é isso. Esse discernimento e essa maturidade que você acabou de narrar muito belamente, que na maioria das vezes falta nas pessoas que estão aí nessa jornada. E eu sei porque você já está na sua segunda graduação, às vezes as pessoas são muito novas, muito imaturas, muito ansiosas, e elas acabam se perdendo ali nesse caminho justamente por esses fatores aí que você falou. Antônio, eu vou te fazer uma pergunta indiscreta, você me desculpa pela indiscrição, mas é porque precisamos ser didático aqui. Queria saber quanto que vai ser o valor da sua bolsa e se você vai sozinho ou se você vai acompanhado. O valor da minha bolsa lá em Dartmouth vai ser entre 35 e 36 mil dólares. Eu falo entre 35 e 36 mil dólares anuais, porque eles estão fechando ainda. Houve um aumento recentemente, eu dei muita sorte nisso, e aí eles estão fechando ainda esse valor exato, mas deve ficar aí na casa de 2.900 a 3 mil dólares por mês. E aí, nisso daí já tem um health insurance, não tem nenhuma fee para pagar, não tem nenhuma taxa para pagar. Eles dão, inclusive, se eu não me engano, eles dão, inclusive, um voucher de $1.000 para você comprar um computador quando você chega lá. Então, estou ansioso para comprar o meu computador quando eu chegar por lá também. E acho que é um stipend bem competitivo. Os stipends todos que para os quais eu recebi aprovação eram stipends bem competitivos, considerando o valor da região. E no primeiro ano, eu vou desacompanhado, mas no ano seguinte, a minha namorada vai comigo, e aí ela já vai comigo, espero eu, com a minha esposa, e aí ela já vai comigo no ano seguinte, porque a gente tem um plano, só que no caso ela está aguardando conseguir poder fazer essa transição do trabalho para poder ir morar lá comigo. Então, mais à frente somente que ela vai. Tá. Muito legal. Muito bom, Antônio. Muito obrigada por compartilhar com a gente aí essa informação. Ô, Antônio, deixa eu te falar. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa sua jornada, essa jornada que você teve de um ano. Nesse meio tempo, teve algum momento que você sentiu que você não ia conseguir? Você sentiu assim, putz, agora não vai. Agora não deu mais. A gente brinca que às vezes esse processo, né, essa jornada é uma montanha russa. Você tá indo lá, recebeu um e-mail do professor, nossa, que feliz, o cara top me respondeu. Aí, de repente, um professor aqui no Brasil não vai te dar mais a carta de recomendação. Então, não passei no TOEFL. E aí, nossa, muitos momentos dramáticos. Teve algum momento, assim, que você falou, bom, agora eu tô com muito medo, tô achando que pode ser que aqui não vai dar certo? O processo foi permeado por dúvidas. O tempo inteiro eu ficava me perguntando se eu ia conseguir. Eu acho que eu não consigo dizer que chegou no momento que eu disse assim, não vai dar certo. Primeiro porque
eu confiava no processo. Eu tinha procurado entender de verdade o que vocês faziam. E quando eu entendi o que vocês faziam, eu disse, eu acho que esse é um processo no qual eu devo confiar. Esse processo ele vai me levar a fazer a aplicação mais competitiva que eu puder. Não é mágica, não dá para garantir que você é aprovado, mas eu acho que a mais competitiva que eu puder, esse processo vai me levar a fazer. E aí, quando eu entendi isso, o máximo que eu tive foi dúvidas. Sim, mas será que vai dar certo no final das contas? Mas pensar que não ia dar, que com certeza não ia dar, foi uma coisa que acabou não passando pela minha cabeça. Eu sei que cada processo é um processo, algumas pessoas passam por desafios maiores, aí no meio do caminho elas podem achar que realmente não vai dar certo. Eu sou muito otimista, eu sempre procuro ver um copo meio cheio, eu sempre procuro olhar para as coisas que estão brilhando ali para mim, em vez daquelas que estão me fazendo olhar para o outro lado. É fácil falar, é mais fácil fazer, mas ao longo do processo eu consegui fazer isso. E isso foi muito importante. Confiar no processo e ter uma visão otimista em relação a onde eu poderia chegar foi super importante para mim, até porque, como eu falei, como eu não tinha uma referência, eu não fazia ideia realmente se meu currículo era competitivo, se meu pacote ia ser suficientemente competitivo. Mas, no final das contas, deu certo. Ai, muito obrigada, Antônio. Muito obrigada. Foi muito bom ouvir isso de você. Eu quero tirar uma dúvida aqui, né? Quando você entrou na mentoria, você já tinha uma certa noção do processo de aplicação, do que envolvia, das etapas? Como que era o teu conhecimento nessa época? Eu tinha alguma noção, mas como eu falei, o meu conhecimento ele era absolutamente não estruturado. Então eu não sabia exatamente tudo que eu tinha que fazer, eu sabia algumas coisas, por exemplo, eu sabia que tinha o tal do personal statement, eu sabia que em algum momento eu ia ter que fazer o TOEFL, eu sabia que podia ser que eu tivesse que fazer o GRE, que eu acabei não precisando fazer para nenhuma das minhas aplicações, o que foi ótimo no meu caso, porque eu não tinha tempo para estudar para o GRE, nem tinha orçamento para pagar por ele. Então, nesse caso, foi bom saber também que não era necessário, mesmo para as universidades que diziam assim, olha, é opcional, se você sentir que vai te ajudar, mande. Foi muito legal conversar com vocês sobre isso, porque vocês deixaram claro, olha, tem um algoritmo aqui que a gente pode usar, tem um passo a passo que a gente pode usar aqui para tentar entender se no seu caso faz sentido fazer o GRE. No meu caso, eu cheguei à conclusão de que não era necessário. Então, ter esse processo bem estruturado para mim foi importante, porque as informações que eu tinha antes de entrar na mentoria, elas eram bem desestruturadas, eu não sabia exatamente como cada documento funcionava, eu não sabia como montar o meu CV, por exemplo, não sabia traduzir, inclusive, alguns termos. Você joga no Google Translate, ou então você procura alguns fóruns, você até acha uma aproximação, mas muitas vezes não tem a ver com o que você deveria colocar de fato. Você só acha que tem a ver. Então, estava tudo meio jogado, assim. E aí, quando eu conheci o trabalho de vocês, eu disse, nossa, era isso que eu precisava, até porque como eu estou no meu último ano aqui e estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu não posso perder tempo indo na direção errada. Eu tenho que pelo menos ir na direção correta. E aí eu sabia que com vocês ali eu estava indo na direção correta. Muito bom, Antônio. Antônio, agora uma outra pergunta que todo mundo quer saber. Você está feliz, Antônio? Você está ansioso? Como é que tá o coração aí? Nossa, gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz mesmo. Eu tô radiante, assim, desde que as primeiras aprovações começaram a sair, eu senti, como eu falei, que não só no momento eu ficar muito feliz, como também ficar muito aliviado, tirar um peso das costas, porque eu tinha investido muita coisa nisso, em sentido emocional mesmo, assim, apostado muito nessa etapa. Mas eu acho que quem quer um PhD, quem quer um doutorado nos Estados Unidos, tem que saber que essa é uma grande aposta que você faz na sua vida. Então, invista, use aquele tempo para você dar o melhor de você, e quando no final das contas a aprovação veio, eu disse, ufa, deu certo, eu consegui, de fato, entregar para eles o que eles estavam esperando de mim e ser um candidato competitivo. Então, estou super feliz, gente. Estou super ansioso para começar. Já estou, inclusive, me preparando, assim, na medida do que eu posso. Já estou começando a me preparar para algumas coisas que eu sei que eu vou ver lá em termos de disciplina, em termos de pesquisa. Já conversei com o meu futuro orientador para que ele me mandasse uma lista de artigos, ele já mandou, já estou lendo. Então, eu sinto que eles estão interessados em uma pessoa que chegue muito empolgada. Então, a minha empolgação não é da boca para fora, é real. Então eu mostro isso e eles sempre me dão mais. E aí eu tô querendo. Pode mandar mais que eu vou me preparar até lá. Muito bom, é isso aí. Antônio, me relembra aqui. Quantas universidades você aplicou e em quantas você passou com bolsa 100%? Eu apliquei para 4 universidades e eu passei nas 4. Fui super feliz nesse processo. Zerou o videogame aqui das aplicações. Nossa senhora! Mal sabiam eles que meia aprovação já estava valendo para mim. Então, 4 aprovações saiu muito no lucro. Que isso, não pude deixar de perguntar, já sabendo a resposta aqui, para tirar um pouco de onda, né? Mas assim, Antônio, tirando as brincadeiras aqui, a gente sabe que nada vem do dia para a noite, como nós falamos, é muito esforço para chegar aqui hoje e com esses números, né? Então, assim, houve muita dedicação da sua parte para chegar até aqui.
E eu gostaria que, se você tiver uma mensagem para deixar para o pessoal que talvez está na mesma jornada que você já esteve ou que vai entrar nessa jornada, se você tiver algum conselho para deixar para eles, por favor. Olha, ao longo desse processo eu vi muitas mensagens muito bacanas dos mentorados que já tinham sido aprovados e do pessoal que estava também no mesmo caminho que eu. Então aprendi muito com todas elas. Acho, entretanto, que uma mensagem que precisa ser ainda mais enfatizada, porque ela foi muito importante para mim, é a do quão engrandecedor esse processo pode ser, que foi uma coisa que eu já mencionei aqui. É importante não condicionar o processo ao resultado da aprovação. Ser aprovado, lógico, é muito bom, é a realização de um sonho. Não ser aprovado, obviamente, vem carregado com frustração, você se dedica àquilo, você espera que vai dar certo, e quando não dá, bom, fica para uma outra vez. Mas o processo em si não pode ser apagado por conta de um resultado negativo, e também ele não vai ser diminuído por conta de um resultado positivo. O processo em si te ensina muita coisa. Nossa, eu aprendi a escrever melhor em inglês, eu aprendi a me comunicar melhor em inglês, eu aprendi a me vender melhor em português e em inglês. E quando eu falo me vender, não é falar de uma coisa que não está lá, mas é de ressaltar os meus principais pontos e, quem sabe, contornar as minhas limitações. Eu aprendi a fazer isso muito melhor. E você também tem a chance de revisitar a sua trajetória. E nesse caso, revisitar a minha trajetória foi importante até para me dar mais clareza em relação a onde eu queria chegar. Porque, para quem vem de uma segunda graduação, por exemplo, você tem uma trajetória muito mais torta, muito mais sinuosa do que a de muitas pessoas. Mas quando você meio que vai conectando esses pontos, porque você é obrigado a fazer isso nesse processo, para contar uma história para eles que faça o máximo de sentido, quando você conecta esses pontos, revisita essa trajetória, você aprende melhor onde é que você estava chegando, então você aprende melhor onde é que você pode chegar. Então, esse processo como um todo, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, esse processo como um todo é muito engrandecedor. Se você está na dúvida se deve entrar ou não deve entrar, se deve participar ou não deve participar, porque você acha que o resultado não vai ser positivo, não faz isso. É uma oportunidade que você tem de crescer ao longo de um ano. Se você participa da mentoria ao longo de um ano, ao longo de um ano. Se participa da mentoria menos tempo que isso, por aquele tempo que você está participando. Porque eu cresci muito, eu aprendi a me comunicar melhor com pesquisadores, eu aprendi a antecipar algumas expectativas deles, e eu acho que, no final das contas, até para futuros processos seletivos de outras vagas para as quais eu vá me candidatar, esse conhecimento vai me acompanhar por lá também. Muito bom, Antônio. Muito obrigada. Muito obrigada. Nada, meninas. Eu que agradeço pelo convite. Valeu.